Olá, a paz seja convosco, o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E hoje nós vamos gravar uma palavra por conta aí do decreto que nós não podemos ter o nosso culto, né? Mas amanhã nós teremos oração presencial, na quarta-feira também nosso culto presencial. Eu quero aqui começar de imediato lendo o Salmo 118 e o verso 24, que diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então esse dia foi Deus que fez. Nós, às vezes por falta de sabedoria e por falta de fé, nós acabamos, tem momento, dizendo: nossa, o meu dia está uma droga. E não é sábio, né? Porque esse dia foi Deus que fez. Então, tudo, até mesmo as, os reveses que nós passamos durante os dias, servem para que nós venhamos a ter crescimento e aprendizado, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito. E eu quero também aproveitar aqui esse dia de domingo e falei com ele agora de pouco, dar os parabéns ao pastor Carlos, bem como ao irmão Renato, esses dois irmãos que estão fazendo aniversário, né? Que Deus abençoe a vida do pastor Carlos, do irmão Renato, que sempre tem sido bênçãos em nossas vidas, pessoas humildes, pessoas excelentes. E o Senhor fica muito honrado e muito feliz pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando, realizando os sonhos de cada um, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós tivemos uma escola bíblica gravada, né? Foi gravada na quinta-feira. Gravamos ela, na verdade, a escola bíblica de hoje foi um, um discipulado, onde toda quinta-feira, às 19h30, as pessoas se reúnem aqui na igreja, né? Pessoas que querem um dia se batizar ou apenas querem aprender mais da palavra, né? E aí eles se reúnem aqui às 19h30 para ensinamentos do discipulado. Então toda quinta-feira nós temos aqui estudos para as pessoas que querem aprender mais. Na verdade, é um mini curso teológico, né? É muito profundo o que Deus fala, o que Deus faz. E sempre os irmãos me ajudam no discipulado, né? Entre eles, pastor Harold, também o irmão André, que por conta de estar o pastor Harold nos ajudando, o irmão André na correria dele, mas são pessoas que nós podemos contar a qualquer hora, a qualquer momento, pastor Givaldo, pastor Rodrigo, né, todos esses irmãos que são bênçãos em nossas vidas. Mandar também aqui um abraço e uma saudação para todos os irmãos, né, da Igreja Comunidade Evangélica Morágape e também para todos os demais irmãos que acompanham os nossos cultos, né, que visualizam as mensagens através do YouTube, através do Facebook, aos de perto e também aos de longe. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do Senhor continue na vida de vocês, em nome de Jesus. Mandar aqui também um abraço à minha esposa, às minhas filhas, ao meu genro. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, dito isto, né, amanhã, segunda-feira, dia 26, teremos oração aqui na igreja. 27, né? Hoje é 26, dia 27. E também na quarta-feira, culto presencial. No domingo não teremos, né, nem escola bíblica e nem culto. Provavelmente gravaremos o discipulado de quinta-feira para a escola bíblica. E à noite a gente vai estar gravando para vocês uma palavra, né, uma reflexão. Então eu vou fazer uma oração para que nós venhamos nesta noite a meditar em uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Senhor Deus, eu quero aqui
neste momento, me apresentar diante de Ti e também apresentar a vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Que o Senhor continue, ó Pai, estendendo a sua mão para abençoar, para nos sustentar. Nós entramos, Senhor, diante da Tua presença com intrepidez. Como diz aos Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, tende, pois, irmãos, intrepidez para adentrar no Santo dos Santos, pelo sangue do Senhor Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós entramos diante do Senhor, da Tua presença, Senhor. Peço a Ti, Senhor, perdão pelos pecados, pelas iniquidades, que o Senhor purifique o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, e que neste momento em diante o Senhor venha falar em cada coração a palavra, para que nós possamos ser mais uma vez edificados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, Deus me deu para esta noite um texto que está no livro de Jó. O capítulo é o 19. Livro de Jó, capítulo 19. E nós vamos ler nessa passagem, essa palavra, e depois aplicá-la aos nossos corações. Livro de Jó, capítulo 19, versículo 1 a seguir, diz: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança, como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam em redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos teus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras,
Quem me dera fossem gravadas em livro, que a pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pela leitura desse texto, podemos ver um pouco da aflição desse homem chamado Jó. O livro de Jó é, segundo estudiosos dizem, um dos livros mais antigos. Ele é antes da lei de Moisés, até porque ele mesmo, Jó, fazia sacrifícios para com Deus. Jó, quando foi provado, não é? Houve uma reunião nas regiões celestiais. O Deus Todo-Poderoso desceu com o seu trono, e ali estavam os anjos perante o Senhor, e no meio dos anjos veio também Satanás, onde está escrito no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 6, que diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. As pessoas dizem que esse ato, alguns dizem que está acontecendo no terceiro céu. Mas no terceiro céu, Satanás foi expulso de lá. Então, não é no terceiro céu. Esse ato se deu nas regiões celestiais, aonde Satanás habita com os seus demônios, bem como alguns que habitam na terra. Então, são hierarquias demoníacas que servem para trazer tristeza, angústia na vida do ser humano. No versículo 7 do livro de Jó, capítulo 1, diz: Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó debalde ter-me a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e foca-lhe e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em seu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então esse ato, esse acontecimento que aconteceu, né, num dia onde Deus desceu, baixou o trono nas regiões celestiais, apresentaram-se os filhos de Deus, aqui são os anjos, e dentre os anjos apresentou-se também Satanás. E o nosso Deus deu um testemunho a respeito de Jó. O próprio Deus dizendo que Jó é um homem íntegro, honesto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Deus dando testemunho de um ser humano, como eu e como você. E aí, quando o Senhor disse isso, Satanás falou: eu observo ele. Mas aí Satanás disse: mas será que
é de balde que ele te serve? Ou seja, ele te serve por interesses. O Senhor deu a ele riquezas, o Senhor colocou uma cerca em volta dele e da família dele. Os meus demônios não podem tocá-lo, mas se o Senhor deixar eu destruir as coisas que ele tem, o Senhor verá que ele blasfemará do Senhor na tua face. Deus, então, alguns pensam que esse ato, parece que Deus é induzido por Satanás. Parece que Deus não tem opinião própria e foi induzido pelo diabo. Mas Deus sabe trabalhar, aleluia. Então, esse ato de Deus permitir que o Satanás tocasse nas coisas de Jó, nas coisas que era dele, isso vinha a fazer com que o Jó viesse, através da provação extrema, apresentar-se diante de Deus e ver Deus face a face. Essa era a lógica de Deus e Deus precisava usar alguém para este objetivo. Quando Satanás saiu de lá, Satanás então começou a trabalhar. E o diabo, conforme diz João, capítulo 10, versículo 10, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Então Satanás e seus demônios mataram os bois, as ovelhas de Jó, mataram alguns dos servos de Jó, mataram os filhos de Jó, que eram 10, destruíram as coisas que pertenciam a Jó. Neste momento desses acontecimentos horríveis na vida de Jó, Jó se levantou, como diz no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22 diz: Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Quero abrir um parêntese aqui. Nós também, como servos de Deus, o diabo sonda a nossa vida, sabe o que nós temos, sabe as riquezas que Deus tem nos dado. E ele nos acusa, conforme está em Apocalipse capítulo 12, e o versículo de número 10, vai nos dizer que quando o Senhor vir arrebatar a igreja, onde ele estará nas regiões celestiais, ele expulsará de lá a Satanás. Em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10, é um acontecimento futuro, mas só para nós entender essas coisas. Diz: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Satanás vive nos acusando diariamente, diuturnamente. Acusando quando pecamos, ele sobe nas regiões celestiais e começa a nos acusar diante do nosso Deus, usando até mesmo a palavra, dizendo: o salário do pecado é a morte, então entrega ele para mim, porque eu preciso matá-lo, conforme diz a tua palavra. E o Senhor então nos dá um tempo de arrependimento. Ele deixa um período para ver se nós vamos nos arrepender do erro cometido. Não havendo arrependimento, não tem outra coisa a se fazer do que Deus entregar e deixar o diabo nos tocar. Tocar nas coisas, entrar, e ele, quando ele entra, né, morte, ele mata, rouba, destrói. Destrói sonhos, destrói projetos, destrói famílias, destrói casamentos, destrói a harmonia do lar. Tudo isso o diabo faz quando as pessoas pecam e não se arrependem.
Quando nós nos arrependemos, então o Senhor dá uma ordem. Cala a boca, Satanás, porque já houve arrependimento na terra. Glória a Deus. E o livro então começa, né, nos demais capítulos, aonde Jó começa a passar pelos seus terríveis problemas, aonde Satanás, no capítulo 2, se apresenta de novo diante de Deus e agora ele pede para tocar em Jó e Deus permite Satanás tocar no corpo de Jó e fica purulento, cheio de feridas, com pus, né, horrível, a carne de Jó fica putrificada. Como se não bastasse agora, chega 3 amigos de Jó para ver ele, como pois outrora esses amigos, né, vinham banquetear com Jó, e agora eles chegam para ver o Jó enfermo. E o Jó estava num monturo, e os amigos ficaram ali 7 dias, vendo, observando Jó, sem falar uma palavra. Jó estava gemendo de dor, um cheiro horrível, e os amigos então, quando abriram a boca, começaram a acusar Jó naquele estado, dizendo que Jó estava naquele estado por conta dos seus pecados, das suas iniquidades, sem saberem, né, o real motivo, né, dando uma de juízes, apontando Jó só está nesta condição porque ele roubou os pobres, ele escondeu a mão aos aflitos, ele tomou suborno. Jó só está nessa condição, só enriqueceu passando os outros para trás. Esta era a acusação dos 3 amigos de Jó. Quando chegamos no capítulo 19, nós vamos ver, né, um pouco do que Jó sofreu. Os 6 primeiros versículos é Jó respondendo aos amigos, que diz: Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando vocês vão ficar me afligindo e vão ficar me julgando, me condenando, falando mal de mim? Até quando vocês vão ficar me afligindo com palavras? Já 10 vezes vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo caminho, pelo meu opróbrio, sabeis agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Então Jó vai respondendo às afrontas no capítulo 19 e também em outros capítulos, mas nós vamos ficar com o 19. Jó vai respondendo às afrontas dos 3 amigos. Até quando vocês vão ficar me julgando? Até quando vocês vão ficar me condenando? Já não basta vocês verem eu nessa condição e ainda vocês usam a sua língua para defamar, para me difamar, para me caluniar, para me julgar. Até quando vocês vão ficar fazendo isto? Aí Jó volta para a condição dele, no versículo 7, e ele diz: Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Então notemos que Jó ele era um homem honrado. Jó ele era um homem que tinha os caminhos abertos, né? Jó ele era um homem muito digno. E essa provação, né? Tanto é que nós podemos ver que o próprio Deus está provando, permitindo também Satanás tocá-lo na saúde dele. Então Jó ele era um homem muito temente a Deus.
E Jó, nós podemos ver nas entrelinhas, quando você começa a ler o livro dele, ele vai se autovalorizar. Ele chega até o ponto de dizer que ele quer uma audiência com Deus, para que Deus mostre o erro dele, para que ele possa falar para Deus que ele está totalmente errado, trazendo essas coisas ruins para a vida dele. Então, nas entrelinhas, Jó estava autoconfiante. Jó se achava que ele era merecedor da salvação por si próprio. Jó estava numa condição na vida dele onde ele se achava, nas entrelinhas, esse ser iluminado. E o Senhor, vendo isto, esse ato de Jó, olha que revelação quentinha do céu. Esse ato de Jó barrava Jó de conhecer o Senhor tal qual ele é. Então Deus precisava fazer alguma coisa para quebrar essa barreira, para que Jó pudesse falar no capítulo 42, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então foi a forma que Deus achou, que Deus mesmo operou para trazer Jó à realidade. Jó continua dizendo no versículo 10: arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança, como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta do seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Então a parentela, porque é assim que funciona, né, irmãos? Enquanto você está bem, na bonança, tem muitos amigos, muitos parentes próximos, churrascos. Quando você começa a passar pelas provações da vida, da saúde, Deus vai mostrando para Jó, oh glória a Deus, que o único amigo dos amigos é Ele, o Senhor. Naquele momento, então, primeira coisa que Deus afastou, não que Deus afastou, mas as pessoas por si próprias se afastaram. Esse homem está uma derrota. Já não tem mais banquete, agora chega lá aquele cheiro horrível, eu não vou mais naquela casa daquele homem. E as pessoas, a parentela começa a se afastar. Os irmãos de Jó começaram também a se afastar. Versículo 14, a parentela. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Oh, provação! Enquanto se tem dinheiro, meus queridos, tudo é festa. Tem amigos, parentes próximos. Quando você passa pela crise que Jó estava passando, as pessoas começam a se afastar. Aleluia. Versículo 15. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas, me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Ele já não era respeitado nem pelos seus empregados, nem pelas empregadas lá que ele tinha, né? Ele era um homem muito rico. No versículo 16. Clamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Até o criado dele, né, o funcionário dele, ele pedia alguma coisa e o funcionário fingia que não ouvia. E Jó suplicava, ei, por favor, me traz aí um copo de água. E ele fingia que não ouvia. Outrora, Jó falava e já era ouvido de imediato. Versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Então a esposa de Jó dizia, nossa Jó, não dá para ficar perto de você. Os irmãos de Jó, os filhos da mãe dele diziam, Jó do céu, não dá para ficar perto de você, meu filho. Você está putrificado. Minha esposa não conseguia ficar perto, porque o cheiro da carne de Jó, da doença, era coisa horrenda.
Versículo 10, versículo 18, melhor dizendo. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Está falando dos 3 amigos. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Jó ficou magro demais. E salvei-me só com a pele dos meus dentes. Aí o Jó vai implorar no versículo 21. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Versículo 22. Por que me persegues, como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e de chumbo e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó nesse ato melancólico, terrível, um relato até o versículo 24, horripilante. A saúde dele, ele falando de como era honrado, de como ele perdeu, dizendo que ele era coroado, de como a coroa dele ruiu, de como era a vida dele. Agora, a casa que era cheia, os parentes que chegavam, as pessoas, os sobrinhos, tio Jó, posso ir na sua casa? Vem cá. Os banquetes, aquela coisa gostosa da vida. Agora Jó está num estado deplorável. Até a esposa dele, que outrora, meu amor, agora já não consegue chegar perto devido ao cheiro ruim que está a condição de Jó. Em meio a essa coisa horrenda, houve um lampejo de sensatez quando diz no versículo 25. Jó, então, em meio a essa melancolia e a esse horror descrito aqui, no versículo 25 ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aleluia. Esse capítulo 19 que Deus nos trouxe aqui tem endereço certo. Pode ser que você não está sofrendo como Jó estava. Pode ser que o seu sofrimento na alma, um sofrimento ruim, um sofrimento agora nas suas finanças, um sofrimento onde as pessoas se afastaram de você. Mas, em meio a essa amargura, levante os olhos e, como Jó, diga você também, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Aleluia. Quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele está dizendo que o Senhor é dele. Essa é a fé que nós devemos ter. Nós temos o Senhor, o meu Jesus, o teu Jesus, o meu Redentor, o teu Redentor. Quando ele diz, eu sei, eu tenho convicção que não vai ficar assim a minha situação. Eu tenho convicção que o meu Redentor vai fazer alguma coisa por mim. Eu tenho convicção que Ele vai me tirar desse sofrimento e eu vou ver Ele, aleluia. Eu tenho convicção que Ele vai restaurar a minha carne, a minha saúde, e eu vou ter de volta aquilo que eu perdi. É isso que nós temos que ter, fé, porque o nosso Redentor é o mesmo Redentor de Jó. Oh, glória a Deus. Depois Jó volta, nos últimos 2 versículos, para os amigos. Os 3 amigos que haviam julgado ele, e diz, se disserdes, como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, os juízos dos amigos, Jó diz, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Então ninguém pode julgar a vida de ninguém,
porque o Redentor pode se levantar quando nós temos fé no nosso coração. Eu não sei a condição que você se encontra nesta noite, mas assim como estava Jó, nessa condição horrível, pode ser que você está numa condição ruim também, e aos seus olhos horrível. Mas se você ter fé no Senhor Jesus, você fatalmente, oh glória a Deus, será uma pessoa levantada por Ele, honrada por Ele, e você receberá, assim como Jó recebeu, tudo em dobro. Jó recebeu em dobro todas as coisas que ele possuía, exceto os filhos. Ele tinha 10, ele recebeu, né, mais filhos. E também aqui a esposa, que também, por mais que a esposa em momentos, é difícil para a esposa, quando a situação aperta, mas a esposa de Jó, nós temos que tirar o chapéu para essa mulher, que ela ficou ali firme com o marido, não abandonou o marido, mesmo ela dizendo essas palavras, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó, o seu hálito está horrível, está difícil de chegar perto de você, mas mesmo assim ela cuidou de Jó, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E ela foi uma mulher guerreira, que em meio àqueles problemas, conseguiu ficar do lado do marido. Tem que honrar essa esposa de Jó. Então, nós finalizamos dizendo uma coisa certa. O sofrimento de Jó trouxe benefício ou benefícios somente para ele. Jó, no capítulo 42, benefício é: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então o sofrimento de Jó nessa situação serviu para aproximá-lo de Deus. Mas o sofrimento do Senhor Jesus Cristo trouxe benefícios para todos aqueles que o aceitam pela fé. Jó foi o único beneficiado aqui do livro dele, mas nós que aceitamos o Senhor Jesus, o sacrifício muito pior do que o de Jó, porque Isaías 53 diz: e ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, nós temos a paz, mas o castigo que era para ser nosso estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, as chagas, nós fomos curados. Jó sofreu, sim, sofreu, e teve um benefício, viu Deus tal qual ele é. O Senhor Jesus sofreu muito mais do que Jó, e nos deixou esse benefício, os benefícios da salvação, os benefícios das bênçãos temporais e os benefícios que nós teremos na eternidade. Então, por enquanto, vai chorando mesmo, vai gemendo mesmo, vai aí se apegando, diga: o meu Redentor vive, ele vai se levantar, ele vai me tirar dessa vergonha, ele vai me dar dupla honra, aleluia. Não porque eu mereço, mas porque a graça dele está em nossas vidas. Não porque você merece, mas a graça dele está sobre nós. Então fique com essa palavra. Combata o bom combate. Aqui no mundo teremos aflições, o Senhor já disse. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Os sofrimentos de Jó trouxeram benefício somente para ele, mas o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe benefício para todos aqueles que aceitam ele pela fé. Então, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus pela fé, o sacrifício vicário da cruz, os sofrimentos que ele passou na terra, hoje é dia de você parar, refletir, arrepender-se no seu coração e falar: eu preciso mudar, eu preciso que o Senhor me ajude a sair desses vícios, eu preciso que o Senhor me ajude a sair dessas coisas errôneas, ou você mesmo que não tem vícios, mas você sabe que é pecador, tal qual todos nós humanos. Então é só se arrepender e falar: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, salva a mim e também a minha família, não permita que venhamos a perecer. Se você fazer essa oração sincera e simples,
o Senhor escreve o seu nome no livro da vida, perdoa todos os seus pecados, porque o sofrimento dele traz benefícios para todos aqueles que o aceitam. Que Deus abençoe, fique com essa palavra e até amanhã na oração, se Deus quiser. Deus, eu despeço do teu povo, através dessa palavra, que o Senhor abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os ilumine, que o Senhor nos dê uma rica semana, ó Pai. Cuida, Senhor, de todos os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe você e tua casa, em nome de Jesus. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.